Mais uma aula de ensino religioso para vocês. A alegria de estar falando com vocês, a alegria de estar podendo entrar dentro da casa de vocês através dessa videoaula. Gente, bastante importante, vamos seguir nessas aulas um roteiro, então é bastante importante que vocês estejam atentos a cada aula. Não percam as aulas. Lembrando, essas aulas vão estar gravadas, então se você por um motivo não conseguir assistir essa aula no nosso horário de aula, falem comigo que eu vou estar disponibilizando o vídeo para vocês, beleza? Então não é motivo para vocês perderem a nossa aula de ensino religioso, beleza, gente? Então vamos para mais uma aula. Vamos recapitular os nossos passos até agora. Os nossos passos no segundo bimestre só teve um. Qual foi? O da semana passada. Qual foi o nosso primeiro assunto? A criação. Gente, mas é importante a gente se ressaltar aqui. Nós estamos vivendo uma cronologia. Primeiro, no começo do ano, a gente estudou um pouco sobre a Bíblia. Todo mundo está lembrado. A gente estudou algumas diferenças entre o Antigo e o Novo Testamento. Beleza? De boa. Bem light. E a gente viu nesse segundo bimestre que a gente vai começar a fazer um estudo sobre o Antigo Testamento. Beleza, gente? Então a gente vai ver alguns pontos e algumas principais histórias do Antigo Testamento. Vamos lá. A gente viu o primeiro assunto sobre a criação. A gente não tem como começar falando sobre o Antigo Testamento sem a gente falar da criação, como tudo foi criado, como Deus criou, como Deus fez cada coisa, quais as ordens que Deus deu para cada coisa. Então, foi a aula passada, foi bem de boa, bem tranquilo. Beleza, gente? Então, a nossa segunda aula vai ser sobre o que? A história de Moisés. Quem foi Moisés? Eu acho que, se não todos, mas a maioria já ouviu falar sobre Moisés. Já ouviu a palavra Moisés. Isso é óbvio. Mas nem todos sabem sobre a história de Moisés. Muitos já viram aquele desenho animado que é sobre a história de Moisés, que ele foi deixado num cesto na margem do rio Nilo, tal. Beleza? Mas hoje a gente vai entrar na palavra, a gente vai entrar na Bíblia para a gente entender sobre a história de Moisés. Então, vamos começar a nossa aula. Vamos! Então, para a gente começar, a gente vai falar sobre o nascimento de Moisés. Como Moisés nasceu? Vamos lá? Moisés era filho de Joquebede e Arão. Justamente, gente, Joquebede e Arão. Fica aí dica de nomes, beleza? Nomes lindos. Só que não. Mas vamos lá. O nome da mãe de Moisés era Joquebede. E o nome do pai, Arão. Eles eram da tribo de Levi. Nasceu no Egito, na época em que o faraó determinou que fossem executados os filhos dos homens hebreus. Beleza? Então vamos lá, vamos entender um pouco mais. Moisés ele era filho de Joquebede e de Arão. Tranquilo. Moisés ele pertencia a uma tribo a tribo chamada de Levi. A tribo de Levi pertencia ao povo dos hebreus, ok? Mas quando Moisés nasceu, vamos lá, gente, vamos lá. Já estou na morte do homem, sendo que ele nem nasceu ainda. Vamos lá, calma. Quando Moisés nasceu, o faraó egípcio deu uma ordem. Qual foi a ordem? Que matem todas as crianças dos homens hebreus. E Moisés era uma dessas crianças. Moisés foi escondido por 3 meses e depois, quando não pôde mais escondê-lo, sua mãe o colocou em uma cesta de papiro e o escondeu entre os juncos da margem do rio Nilo, enquanto de longe a irmã dele tudo observava. Então vamos lá. O faraó deu uma ordem, beleza? De boa. Mas a sua mãe não queria, logicamente, sua mãe não queria que o seu filho fosse morto. Então, Joquebede consegue
esconder Moisés por 3 meses. Por 3 mesezinhos, o Joquebede consegue esconder Moisés. Mas chega um determinado tempo que Joquebede ela não tem outra solução a não ser desaparecer com seu filho. E o que é que Joquebede faz? Pega um cesto de papiro, um cesto de madeira, coloca na margem, nos juncos da margem do rio Nilo. Que são juncos? Juncos são aquelas plantas que ficam na margem dos rios, ok? Coloca ele lá e o rio leva aquele cesto. Mas há um fato muito interessante, como diz aí no final. A irmã dele tudo observava. Então, enquanto a mãe dele fazia isso, a sua irmã via tudo. E o que foi que aconteceu, gente? Então vamos para outra parte. Vai falar sobre a juventude, um pouco do início da juventude de Moisés. A criança foi resgatada por uma filha do faraó, Ramsés. Ok? A criança ela foi resgatada por uma filha do faraó Ramsés II, que tomava banho no rio. Ou seja, enquanto a filha do faraó estava tomando banho na margem do rio, ela observa aquele cesto. E quando ela pega aquele cesto, vê que tem uma criança. A irmã do menino se ofereceu para conseguir uma ama de leite. Assim, ele foi amamentado pela própria mãe. Então, a irmã do menino, sendo muito esperta, quando viu que a filha do faraó tinha resgatado o seu irmão, ela disse: eu conheço uma ama de leite, eu vou conseguir uma ama de leite para esse menino. E quando essa ama de leite terminar de dar leite a esse menino, eu volto e te dou ele novamente. Então, a irmã pega Moisés e leva justamente para sua mãe, para que sua mãe possa amamentá-lo. Depois de crescido, o menino foi entregue de volta à filha do faraó, que lhe deu o nome de Moisés. O educou como nobre em ambiente palaciano. Ou seja, como eu disse, quando a irmã dele devolve novamente a filha do faraó, ela dá o nome de Moisés, que significa nascido das águas, beleza? Então Moisés significa nascido das águas. E o educou como um nobre, como uma pessoa rica, como uma pessoa de linhagem, em ambiente palaciano, ou seja, no palácio. Ok, gente? Bem tranquilo essa primeira parte, não é isso? Então vamos lá. A fuga de Moisés. Gente, é bastante importante a gente entender isso. A história de Moisés é uma história muito grande. Então, nessas aulas que eu estou tendo com vocês, eu estou fazendo um resumo de toda a vida de Moisés. Porque se a gente fosse estudar toda a vida de Moisés em si, a gente iria passar um dia todo falando sobre a vida de Moisés e a gente não iria terminar. Porque a vida de Moisés aconteceu muitas coisas. Então eu estou resumindo aí para vocês. Beleza? Estou resumindo os pontos principais, os pontos mais importantes. Então, a fuga de Moisés. O que foi a fuga de Moisés? Vamos lá. Passaram os anos e Moisés saiu para ver seus irmãos. Notou que eles eram submetidos a trabalhos forçados e maltratados pelo feitor egípcio. Então, quando Moisés ele saiu para ver os seus irmãos, para visitar os seus irmãos, ele viu uma coisa que o chocou, que foi o quê? Que os feitores egípcios, que os sacerdotes do faraó egípcio maltratavam os seus irmãos. O que é que acontece? Certo dia matou o feitor e, para evitar ser declarado, fugiu para a terra de Madiã. Então foi isso que aconteceu, gente. Quando Moisés ele viu que o feitor ele maltratava os seus irmãos, o que foi que ele fez? Ele matou o feitor egípcio. E com medo de ser julgado pelos egípcios, ele fugiu. Fugiu para onde, professor? Fugiu para a terra de Madiã, que era uma terra bastante distante
bastante distante de onde ele estava. Moisés passou então a viver no deserto, onde trabalhou para o sacerdote Jetro, que tinha 7 filhas e uma delas Séfora. Tornou-se mulher de Moisés e lhe deu um filho chamado Gerson. Então vamos lá, gente. Na Sagrada Escritura, na Bíblia, vai dizer que Moisés, quando estava a caminho de Madiã, ele vai avistar 7 mulheres que iriam ser atacadas por alguns homens. Mas Moisés, vendo aquilo, consegue afastar aqueles homens para que aqueles homens não maltratassem aquelas 7 mulheres. E aquelas 7 mulheres vão justamente ao pai, que era Jetro, e diz que elas foram salvas por um homem. E o pai, curioso por esse homem, quer conhecer esse homem, que é justamente Moisés. Então Moisés, quando eles se conhecem, Moisés ele começa a trabalhar para Jetro. E durante essa convivência, Moisés ele se apaixona por uma das filhas de Jetro, que é Séfora, que se torna mulher de Moisés. E lhe dá um filho chamado de Gerson. Ok, gente? Até aí tudo bem? Novamente, por que Moisés fugiu? Porque ele matou um dos sacerdotes, um dos feitores dos egípcios. Beleza, gente? Tranquilaço, não é isso? Então vamos lá. A missão de Moisés. Então vamos lá. Moisés, gente, ele é tido como um dos homens mais importantes na história da Bíblia. Tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então Moisés ele é tido como um dos homens mais importantes. E professor, o que ele fez para ser tão importante? Vamos lá, nós vamos ver agora. Moisés ele tinha uma missão dada por Deus para ele. Qual era essa missão? Vamos lá. Quando um dia Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro, no pé do Monte Sinai, o anjo de Deus apareceu a Moisés numa chama de fogo. Das chamas ouviu uma voz que se identificou como Deus e que anunciou tê-lo escolhido para libertar seu povo do cativeiro egípcio e conduzi-lo à terra prometida. Durante a visão, Moisés recebeu força e coragem, e com elas poderia convencer o faraó para libertar seu povo. Moisés voltou ao palácio e fez o pedido ao faraó, mas ele recusou. Então vamos lá, gente. Eu fiz um resumão aí, mas agora eu quero explicar a vocês o que realmente aconteceu. Vamos lá. Moisés, um dia, estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Estava lá de boa, quando aos pés do Monte Sinai ele vê lá no alto uma sarça ardente, que é assim como vai dizer em algumas bíblias. O que é uma sarça ardente? É justamente uma chama de fogo. Quando ele chega perto, ele vê que é uma árvore pegando fogo. Mas aquilo chama a atenção de Moisés. Por quê? Aquela árvore está pegando fogo, mas as folhas, mais os galhos, mais o caule não estão queimando. Aquela árvore está pegando fogo, mas aquela árvore não está sendo destruída, não está sendo queimada. E no meio daquele fogo surge uma voz, que é justamente a voz de Deus. E ele dá uma missão a Moisés. Qual é a missão? De libertar o seu povo dos egípcios. Gente, é bastante importante a gente lembrar que naquela época o povo hebreu era um povo escravo do povo egípcio. Esse faraó, ele escravizou o povo hebreu. Por quê? Se lembram, né, no início da nossa aula que eu disse que o faraó egípcio deu uma ordem de matar todos os filhos de homens hebreus, beleza? Mas por que ele queria isso? Porque ele queria acabar com a descendência do povo hebreu. Se não houvesse crianças, não havia futuro para o povo hebreu. Então ele queria acabar com o povo hebreu.
E Deus ele dá essa missão, porque os hebreus são um povo amado por Deus. Deus tinha uma promessa para aquele povo. Então a missão de Moisés é justamente libertar esse povo das mãos dos egípcios e o levar, depois dessa libertação, o levar para a terra prometida, para a terra que foi anunciada por Deus. Então Moisés recebe de Deus uma força e uma coragem. Mas Moisés, mesmo assim com medo, vai ter a primeira tentativa com o faraó. Mas o faraó vai recusar, o faraó não vai querer libertar o povo hebreu. Mas professor, então como Moisés consegue libertar o povo hebreu? É justamente isso que a gente vai ver agora. Moisés consegue libertar o povo hebreu através das pragas do Egito, como é conhecido. A gente conhece as 10 pragas do Egito. Acho que vocês já ouviram falar algumas vezes sobre isso. Na realidade, não foram apenas 10 pragas, mas sim houveram mais pragas no Egito, mas são conhecidos principalmente 10. Eu situei aí 6 pragas que aconteceram no Egito. 6 coisas que aconteceram no Egito. Vamos lá. Primeiro, a transformação da água do rio Nilo em sangue, ou seja, a água do rio se transformou em sangue. Segundo, a invasão de rãs, pragas de piolhos, ou seja, os egípcios sofreram uma invasão de rãs e pragas de piolhos. Terceiro, a invasão de moscas e a morte do gado. Todos os gados morreram e houveram uma invasão de moscas. Quarto, o aparecimento de chagas. O que são as chagas? São doenças. O aparecimento de doenças. Chuva de pedras. Ou seja, começaram a chover pedras. Em vez de água, começou a chover pedra. 5. A invasão de gafanhotos de trevas. Ou seja, isso aí a gente já conhece bastante. É a tempestade de gafanhotos que teve no Egito. 6. A morte de todos os primogênitos egípcios. Eu não sei se vocês lembram, como eu falei, o faraó no começo deu uma ordem para que matassem todos os filhos dos homens hebreus. E agora essa ordem vai se revoltar contra o faraó. E uma das pragas vai ser a morte de todos os primogênitos, ou seja, a morte de todas as crianças egípcias. E só então convenceu o faraó, que decidiu libertar os hebreus. Então só depois dessas 7 pragas, o faraó decide libertar com medo o povo hebreu. Então foram através dessas pragas que Moisés conseguiu libertar o seu povo do povo egípcio. Então vamos lá. Mas Moisés tinha duas missões. Que era o quê? Primeiro, libertar o povo hebreu. Tranquilo, ele já libertou. E qual era a segunda? Levar o povo hebreu até uma terra segura, ou seja, a terra prometida por Deus. Então a gente vai ver agora o caminho da terra prometida. Quando Moisés e seu povo estavam a caminho da terra prometida, o faraó voltou atrás e ordenou que suas tropas os perseguissem. Mas Moisés abriu com seu cajado um caminho em meio às águas do Mar Vermelho. E depois da passagem dos hebreus, o mar fechou e tragou os soldados do faraó. Então vamos lá, gente. Depois que Moisés ele consegue libertar o povo hebreu, Moisés ele vai levar o povo hebreu, ele vai guiar o povo hebreu até a terra prometida. E chegando a um certo ponto desse caminho, ele aborda
o mar vermelho, que era um mar gigantesco, não tinha como o povo nadar de uma margem até a outra. Então Deus ele vai dar uma autoridade a Moisés. Qual vai ser essa autoridade? De quando Moisés batesse o seu cajado, o mar iria se abrir, fazendo um caminho para que o povo hebreu passasse, para que o povo hebreu fosse até a outra margem. Mas nesse meio termo acontece algo importante. O faraó egípcio, ele muda de ideia e manda os seus sacerdotes novamente perseguir o povo hebreu. Então, quando o povo hebreu está passando no meio do Mar Vermelho, eles avistam os sacerdotes do faraó. Mas quando o povo hebreu termina a sua passagem, quando os sacerdotes do faraó estão no meio do mar, o que acontece? O mar novamente se fecha, matando todos os sacerdotes egípcios. Ao chegarem ao sopé do Monte Sinai, Moisés se recolheu para o alto da montanha e recebeu de Deus as 2 tábuas com os 10 mandamentos e uma série de leis que passam a regular as relações entre os homens. Então, quando Moisés chega ao Monte Sinai com o povo hebreu, quando ele vai até o alto desse monte, Deus vai enviar algo para ele, que é justamente o quê? As tábuas ou as pedras dos 10 mandamentos. Essas tábuas, essas leis são traduzidas justamente por Moisés e os seus seguidores para que o povo entendesse o que realmente Deus queria para aquele povo, que são justamente os 10 mandamentos, que a gente vê até hoje, até os dias atuais, a gente vê esses 10 mandamentos. Então, tranquilo, gente? Até aí, tudo de boa. Então, vamos lá. A morte de Moisés. Como se dá a morte de Moisés, professor? Ele consegue chegar à Terra Prometida? A resposta é não. Moisés ele não consegue chegar à Terra Prometida. Mas outra pergunta, o povo consegue chegar à Terra Prometida? A resposta é sim, porque vai haver um sucessor de Moisés, que é Josué. Mas isso é assunto para outra aula. Então vamos lá. A morte de Moisés. Moisés morreu antes de atravessar as fronteiras do solo prometido. Tinha 120 anos. Foi sepultado no vale na terra de Moabe, na frente de Bet-Fegor. Os israelitas choraram por Moisés nas estepes de Moabe durante 30 dias, até que terminou o luto por Moisés. A gente vê isso lá em Deuteronômio 34, versículo 8. Então, gente, Moisés ele vai morrer antes mesmo que ele conseguisse chegar à terra prometida por Deus. Ele vai morrer, vai dizer o motivo na Sagrada Escritura, não vai dizer o real motivo, mas alguns estudiosos dizem que ele morreu por causa da idade mesmo. 120 anos, gente. Ele tinha 120 anos quando ele morreu. Então, ele morreu bastante velho. E sim, o povo hebreu consegue chegar à Terra Prometida, beleza? Depois de 40 anos, o povo consegue chegar à Terra Prometida. Mas eles sofrem essa perda, que é justamente a morte de Moisés, a morte do seu líder, a morte daquele que foi responsável pela sua libertação do povo egípcio. Ok, gente? Então a morte de Moisés, ela se dá lá em Deuteronômio. Vamos lá, gente. Vamos entender mais um pouco onde está situada a história de Moisés. A história de Moisés na Bíblia. Gente, eu cometi um erro aí. Eu coloquei Bíblia, mas é Bíblia. Desculpem aí pelo erro. Vamos lá.
Professor, se eu quiser ler sobre a história de Moisés, onde é que eu vou ler isso na Bíblia? Vamos lá, gente. Como eu disse no início da aula, a história de Moisés é uma história bastante grande, beleza? É uma história muito grande mesmo. Vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre a história de Moisés. Para a gente entender, a gente tem que entender primeiramente o início da Bíblia. Vamos lá. A gente tem no início da Bíblia o Pentateuco. O que é o Pentateuco, professor? Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é justamente Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Beleza? Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia. O primeiro livro, que é o livro de Gênesis, vai falar justamente sobre a criação, sobre Adão e Eva, sobre Caim e Abel, beleza? Moisés vai ser logo em seguida. A história de Moisés vai começar lá em Êxodo capítulo 2. A partir de Êxodo capítulo 2 a gente vai ver sobre a história de Moisés. Beleza, gente? E a história de Moisés vai ser tão grande que vai percorrer mais outros 3 livros, ou seja, juntamente com Êxodo, vão ser 4 livros para se contar a história e a missão de Moisés. Vocês têm noção disso, gente? E nenhum outro personagem na Bíblia vai se falar em 4 livros, a não ser Jesus. Jesus, ele vai, no Novo Testamento, vai se falar muito mais sobre ele. Mas a história de Moisés é uma história bastante grande. Vai se passar por 4 livros, que são Êxodos, e vai percorrer Levítico, Números e Deuteronômio, que é justamente como a gente vê a morte de Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 8. A gente vai ver a morte de Moisés. Então vocês vão ver que são 4 livros para se entender toda a história de Moisés. Professor, o senhor vai pedir para que a gente leia todos esses 4? Não. Até porque vai ser bastante leitura. Então a gente vai ver alguns pontos. Qual vai ser a tarefa de casa? Qual vai ser a atividade de casa? Vamos lá, essa semana eu não vou passar uma atividade escrita, uma atividade para vocês responderem, não. A atividade dessa semana vai ser uma leitura. Qual vai ser a atividade? Ler o livro de Êxodo. Não o Êxodo todos, mas o capítulo 2 e o capítulo 3. Então eu estou passando para vocês 2 capítulos aí do livro de Êxodo para vocês entenderem mais sobre o início da história de Moisés. Gente, é bastante importante vocês lerem isso. Hoje, vocês podem pensar, mas isso não vai ter sentido a gente ler. Vai ter sim, porque na volta das nossas aulas presenciais, nós vamos fazer atividades voltadas a essas leituras. Então, leiam essas passagens. Ah, professor, eu não tenho a Bíblia. Na internet, se vocês pesquisarem, vocês vão achar. Você vai colocar Êxodo, capítulo 2, capítulo 2 e capítulo 3. Vocês vão achar todas as leituras. Beleza, gente? Então, essa é a atividade de vocês dessa semana. É ler Êxodo, capítulo 2 e capítulo 3, para vocês entenderem o início da história de Moisés. Beleza, gente? Então, bons estudos, uma boa semana a todos.